Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui de volta em mais um aconselhamento pastoral. Momento esse que eu acho muito importante para dar luz às pessoas, para trazer clareza sobre alguns assuntos que realmente fazem parte do dia a dia, de acontecimentos na nossa sociedade de um modo geral. E hoje eu vou falar sobre esse tema tão delicado e tão sério ao mesmo tempo, que é esse tema que você viu aí na capa, que foi o que te trouxe aqui. E quem sabe também, eu acredito, você vai enviar esse link para outras pessoas que vão ajudá-las muito. Hoje nós vamos falar sobre suicídio. Eu quero destacar alguns pontos importantíssimos para você sobre esse tema e eu acredito que isso vai te ajudar de todas as formas. Vou explicar para você por que eu acredito que esse tema vai lhe ajudar. Primeiro, de repente nunca passou na sua cabeça esse sentimento de suicídio, de dar cabo da sua própria vida. Mas você fica um pouco mais por dentro desse tema e você pode ajudar outras pessoas. E eu acredito também que isso vai te ajudar porque de repente você conhece alguém ou algumas pessoas que elas têm esses pensamentos, que já falaram sobre isso com você e você pode enviar esse link para elas. Ou então você que me acompanha, infelizmente, está tendo esses pensamentos suicidas, algo que é terrível e parece que tem sido mais forte do que você. Então, o que você vai ouvir aqui, eu acredito plenamente que vai te ajudar. Como eu falei, é um assunto delicado, sério também e que precisa ser tratado, ser levado em conta. Então, eu aqui como conselheiro pastoral, eu acredito que essas palavras que eu vou te trazer vão te ajudar. Então, vamos falar sobre esse tema. Peço a sua atenção, vamos destacar alguns pontos aqui importantíssimos sobre isso. Primeira coisa que eu quero falar sobre o suicídio é o seguinte: o que é e que motivos levam a pessoa a isso, né? Vamos lá, suicídio são pessoas que elas querem escapar de uma dor insuportável que sentem. Vou repetir. O suicídio é quando as pessoas elas querem escapar de uma dor insuportável que sentem. Essa dor, ela pode ser uma dor física, ela pode ser uma dor emocional e também uma dor espiritual, nessas três esferas. E só sabe definir isso, ou chegar próximo de definir isso, quem realmente já tentou, já pensou ou já sentiu esse desejo quase que incontrolável de tirar a própria vida. Então, as pessoas que elas pensam em cometer suicídio são essas pessoas, que elas imaginam que neste ato, em findando este ato, elas vão escapar de uma dor insuportável, que não existe solução nessa esfera social, nesse mundo físico que elas vivem. Você sabe que não é só você, de repente, ou alguém que você conhece que já teve esses pensamentos, mas heróis da fé também tiveram. Por exemplo, posso citar para você Moisés, posso citar para você Elias. Lembra quando Elias, depois de ameaçado por Jezabel, ele foi ao deserto, deixou o seu moço lá na cidade e foi sozinho, ele queria ficar só. Ele chegou ao deserto, se colocou ali debaixo de um pé de árvore e pediu a Deus para tirar a sua vida, porque ele não era melhor do que seus pais. Elias queria morrer. Elias simplesmente queria morrer. E ali debaixo daquele zimbro, ele se deitou. Quem sabe imaginando que aquele ambiente de deserto, sem comer, sem beber, desidratação, fome, etc. Só Deus sabe os pensamentos que passavam na cabeça dele. Ele ali queria ficar e deixar simplesmente de existir. Então, pensamentos suicidas, né? Pensamentos de morte, vagaram pela mente até de heróis da fé. Então, o suicídio é isso. A pessoa ela simplesmente quer escapar de uma dor que para ela não tem fim, não tem solução. E é uma dor extremamente insuportável. Agora nós temos exemplos bíblicos, vou te dar dois, que
que são praticamente assim, os mais conhecidos, de pessoas que praticaram realmente o suicídio, chegaram aos finalmente. Então, posso te falar sobre Saul e sobre Judas. São os dois casos mais conhecidos na Bíblia Sagrada de pessoas que cometeram suicídio, ou seja, chegaram aos finalmente. É triste uma situação dessa, né? Porque o autor da vida, aquele que te deu o dom da vida, ele não quer jamais que você cometa um ato como esse. A Bíblia não fala diretamente sobre o suicídio, mas a Bíblia fala no 6º mandamento, não matarás. E quando você tira a sua própria vida, o suicida tira a própria vida dele, ele está matando a imagem daquele que lhe deu a sua vida, porque foi Deus que te deu o dom da vida. E Deus não quer que você cometa isso jamais. Mas nós temos esses dois exemplos que são os casos mais conhecidos na Bíblia, né? Que é o Saul, né? O primeiro rei de Israel, e Judas, que foi o traidor de Jesus. E cada um teve os seus casos específicos. Agora, quais são as causas que levam a pessoa a cometer suicídio? Ou, pelo menos, a pensar sobre isso. Vou te mostrar algumas aqui, que eu acredito que vão abrir o teu entendimento e, quem sabe, vai fazer ou você se identificar com alguma delas, de repente você que tem esses pensamentos, ou alguém que você conhece. E dentro disso que eu vou te mostrar, quem sabe você vai poder ser mais pontual, mais preciso em ajudar tais pessoas, ou se ajudar pelo menos, né? Causas que levam a pessoa a pensar ou a tentar ou a cometer suicídio. A primeira delas é a depressão. Se você não sabe, 70% das causas de suicídios, pessoas que chegaram aos finalmente ou tentaram, 70% é a depressão. E quem pensa que a depressão é um assunto do século 20 ou 21, engana-se. A Bíblia trata de depressão muito antes dela ser catalogada nos livros ou nos arquivos dos estudos de psicologia, psiquiatria e medicina. Provérbios, Salomão fala sobre isso. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, a depressão é colocada na Bíblia como um espírito abatido. E outros temas mais no próprio livro de Provérbios que fala sobre isso. Então, a depressão é a causa de 70% das tentativas de suicídio. Mas anotei mais algumas coisas aqui para poder trazer esse alerta e ajudar você. Estresse profundo, é aquele esgotamento. Às vezes não é nem físico, mas é emocional e que acaba refletindo na questão física da pessoa. O estresse profundo também é outro caso, outro sintoma que leva a pessoa ao suicídio. Outros, rebeldia, orgulho, culpa, remorso. Vamos pausar aqui nesse culpa e remorso. Basicamente foi o que Judas sentiu depois que ele traiu o Senhor Jesus. Judas ele ficou com um sentimento de culpa e de remorso muito grande, tanto que ele nem quis ficar com o dinheiro, as 30 pratas que ele recebeu, para que pudesse entregar o mestre. Judas sabia onde Jesus orava, onde Jesus se reunia com os discípulos. Então, basicamente, ele sabia onde Cristo estaria naquela noite, naquela madrugada. E o remorso, o sentimento de culpa foi tão grande que levou Judas a cometer suicídio. São uma das causas que leva a pessoa a cometer suicídio. Outro, medo da derrota ou das consequências de seus erros. Medo da derrota ou das consequências de seus erros. Há pessoas que simplesmente têm um medo muito grande de serem derrotados. Como assim, pastor? Medo de perderem aquilo que conquistaram ou medo de serem envergonhados diante de uma derrota na vida, seja lá em qual for a área, na área profissional, às vezes até na área ministerial, sabia disso?
Há muitos e muitos casos de pastores em nosso país, Brasil, e pelo mundo afora, que com medo ou vergonha da derrota também têm cometido suicídios ou pensado sobre isso. É muito sério, né? Pois é, essa é uma das causas também, medo da derrota ou a consequência de seus erros. Há pessoas que o pensamento dela começa a ser povoados de tantas coisas que podem acontecer contra a vida dela por causa de um erro que ela cometeu. E covardemente, a pessoa, ao invés de enfrentar as consequências dos seus erros, simplesmente elas acreditam que dando fim à sua própria vida, isso vai ser resolvido. Ela vai evitar ter que bater de frente com as consequências do seu erro. Por exemplo, a pessoa cometeu um adultério e agora o que vai ser quando a minha família descobrir? Quando minha esposa descobrir? Quando meus filhos descobrirem? Quando meu marido descobrir? Quando minha família descobrir? Pois é. E tomadas por um sentimento descontrolado de medo ou de vergonha das consequências que virão, essa pessoa acredita que cometer suicídio é simplesmente a saída. E fora outros casos, né, em que a pessoa ela pode sentir medo ou vergonha das consequências dos seus erros e simplesmente ela pensa em cometer suicídio ou até comete. Outra causa para os atos suicidas é muito comum, é o consumo de drogas e de álcool. Isso mesmo. E tudo começa com, preste atenção, tudo começa com um beber socialmente, né? A frase é tão bonita, né? Beber socialmente. Daqui a pouco, nesse mundo progressista que a gente vive, vai existir o drogar-se socialmente. Mas, na verdade, nós sabemos que isso não existe. Diz a Bíblia que um abismo, ele chama outro abismo. É um beber socialmente em que a pessoa num dia ou no outro, uma semana ou em outra, ela começa a beber um pouco mais descontroladamente. E aí acaba que isso pode se tornar, e na maioria dos casos, se torna um vício. E a pessoa fica dependente do álcool. Quantos outros aí estão dependentes das drogas? E essas dependências não escolhem cor, raça, principalmente classe social, cultural. Não existe isso. Quantas pessoas estão nesse abismo que chama outro abismo? Um abismo chama outro abismo. Uma pequena situação chama outra e mais outra, e aí perde o controle e leva muitas pessoas a cometerem os atos suicidas. Outras causas que levam as pessoas ao suicídio: doenças, cobranças sociais. Exatamente. Nós temos que ter cuidado com as cobranças que nós fazemos aos outros e com as cobranças que nós fazemos a nós mesmos. Exato. Preste atenção, você pai e você mãe. É preciso você orientar seus filhos sobre o futuro? Cobrá-los sobre as suas responsabilidades sociais? Sim. Mas tudo dentro de uma coerência, dentro de um limite e dentro de uma sabedoria. Há pais que cobram excessivamente os seus filhos e querem que eles sejam tudo aquilo que eles não foram, não conseguiram ser. Então jogam essa carga de responsabilidade social sobre os filhos e isso pode gerar uma depressão, um sentimento de incompetência, porque às vezes aquele jovem, rapaz ou moça, não está dando conta de atender às necessidades dos pais, no sentido de eles terem rendimento na vida social, profissional. Pode levar ao suicídio. E também você tem que tomar cuidado com as cobranças que você faz a você mesmo. Vivemos em um mundo muito competitivo, onde os coaches têm respostas para tudo, né? Como vencer, como crescer, como ter sucesso, segredo para isso, segredo para aquilo. São tantos segredos que, meu Deus do céu, se fosse colocar uma enciclopédia, o segredo, de tanto segredo que existe por aí, não caberia. Incrível um negócio desse. Tanta cobrança, um mundo tão competitivo. E as redes sociais, elas geralmente te passam uma mensagem de que tudo está dando certo para todo mundo, mas não está dando certo para você. Já viu isso? Você vai nas redes sociais, principalmente dos teus concorrentes ou às vezes dos teus inimigos,
E tudo está dando certo para essas pessoas. Você olha para uma foto, você olha para um vídeo, para uma postagem, para um GIF, tudo está dando certo para elas, menos para mim. Você tem que tomar cuidado com isso. Cobranças sociais. Calma, vai devagar. Não vai pelas fotos, pelas postagens, ou pelos segredos disso, segredos daquilo. Eu quero saber segredo. Pelo amor de Deus, para com isso. Claro que você tem que buscar ter o melhor, procurar ser o melhor naquilo que você faz, dedicado, etc. Mas calma, entenda que tudo isso aqui vai acabar um dia. Disso aqui não vai sobrar pedra sobre pedra. Eu não estou dizendo para você ser irresponsável, relaxado e deixar as coisas para lá, não. Mas você saber se cobrar no limite. E você não é igual a todo mundo. Outras pessoas têm talentos que você não tem e você tem talentos que outras pessoas não têm. Basta apenas você descobri-los. Então calma, vai devagar com as cobranças sociais que você faz aos outros, que você faz a si mesmo. Mas são algumas das causas de suicídio. Outra, medo. De que você tem medo? Você que está me acompanhando e tem medo de quê? Medo. Ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro. Traumas são excessos de passado. Essas duas coisas podem levar a pessoa ao suicídio, que é medo, aliás, ansiedade, que é excesso de futuro. O amanhã nem chegou, as próximas horas nem chegaram, e você está preocupado, ansioso, está empregado, mas fica pensando se perder o emprego. Tem dinheiro na conta, mas fica pensando se o dinheiro se acabar. Fica pensando se pegar Covid de novo, se vai pegar Covid pela primeira vez, se pegar um câncer, se um familiar morrer, etc. Você enlouquece, às vezes, as pessoas que estão de sua volta, não somente você, por causa da tua ansiedade. Excesso de futuro. Nem aconteceu, nem vai acontecer, ou possivelmente nem vai. Mas você já está trazendo aquilo para o presente. Está interiorizando isso. Ansiedade, excesso de futuro. Trauma, excesso de passado. Já passou? Infelizmente, algumas coisas ruins, marcantes, desleais, aconteceram com você. Mas você ainda carrega isso consigo. Teu emocional ainda é alimentado por isso. Excesso de passado. O que mais? Inadimplência. Ou seja, as dívidas. Fracasso. Quem não já fracassou na vida? Que seja feita essa pergunta, né? Quem nunca fracassou na vida? Você nunca fracassou? Já fracassou. Eu já fracassei. Quantos já fracassaram? Isso é um aprendizado no processo da nossa caminhada terrena, da nossa peregrinação e da nossa caminhada com Cristo, principalmente. Infelizmente, eles existem, fazem parte, mas é um aprendizado. Eu costumo dizer às pessoas que nós aprendemos muito mais com a dor, com os desertos da vida, do que com as bênçãos. Isso mesmo. Fracassos. Rejeição. Quantas pessoas são rejeitadas? Filhos que são rejeitados, né? Sentem que o pai ou a mãe gosta mais deste ou daquele e eu não. Rejeitados no trabalho, rejeitados na escola, rejeitados na igreja. Não vamos tirar a igreja desse ambiente de rejeição, não. Rejeitados na igreja. Rejeitados por um namorado porque terminou o namoro, porque a pessoa não ama mais. Há pessoas que sofrem de rejeição. Outros alimentam um sentimento de rejeição. Exatamente. Você tem que parar para pensar assim, ó, eu tenho um valor. E o meu valor não está condicionado ao que as pessoas falam ou pensam sobre mim. Você tem que ter amor próprio. A pessoa que ela sofre de rejeição, ou com a rejeição, é porque está faltando também amor próprio nela. Se for o teu caso, está faltando amor próprio em você. Porque você condiciona o teu valor àquilo que as pessoas sentem ou falam sobre você. Se Deus fosse condicionar o valor dele ao que a humanidade sente ou fala dele, pelo amor de Deus. Quanta ironia, quanto abuso, quanta falta de respeito, de temor com Deus. E você acha que Deus está preocupado com isso? Certa vez o apóstolo Paulo disse a uma das igrejas: quanto menos amado, eu vos amo mais ainda. Eu não dependo de amar vocês para amar vocês ser amado. Eu amo independente de vocês me amarem. Então, às vezes você realmente sofre rejeição, e qualquer pessoa, todos nós já sofremos isso em algum âmbito da vida, mas há pessoas que alimentam esse sentimento de rejeição. Cuidado. Humilhação, quem não passou por isso? Bullying, isso existe desde muitos anos, é porque foi colocado
um nome, né, personalizado para poder destacar isso, mas bullying sempre existiu. Abusos. Você já foi abusado, abusada em alguma área da sua vida? Alguns, infelizmente, foram abusados sexualmente. Altos padrões de consumo e a pessoa não consegue chegar àquele patamar e acaba se deprimindo. Sucesso. Fulano alcançou o sucesso, o cicrano alcançou o sucesso e eu não. A pessoa começa a se desanimar com a vida. E outro, o último que eu vou destacar aqui, são outros variados, muitos mais. Mas deixa eu destacar esse último aqui. Famílias destruídas. Exatamente, famílias destruídas. É uma outra causa, e essa é uma das mais sérias, né? Que levam as pessoas a cometer ou pensar em cometer o suicídio. Que são famílias destruídas. Filhos que presenciaram brigas verbais e algumas agressões físicas de pais. O pai batendo na mãe, a mãe brigando com o pai, trocando socos, pontapés, tapas, marcas de sangue no rosto. E a memória fotográfica de muitos filhos grava isso na mente, isso traumatiza, a ponto de muitos filhos nem quererem saber de casamento, de formar uma família, não querem porque carregam esses traumas. Famílias destruídas. Maridos que abandonaram os seus lares, deixaram os seus filhos passando fome. Mães que abandonaram os seus filhos e pais tiveram que fazer papel de pai e de mãe. Filhos competindo dentro de casa, e isso sem controle, sem a percepção dos seus pais. Ambientes de confusão, de intriga, de competição dentro de casa. Álcool, drogas que entraram dentro dos lares causando verdadeiras destruições. Homicídios. Marido tirando a vida da esposa. Muitos casos a gente vê na mídia, filhos presenciando esse momento trágico. Que tristeza. Pois é, isso tem acontecido em muitos e muitos lares, em muitas famílias. E famílias destruídas, elas têm sido a causa de muitas pessoas elas cometerem o suicídio. Mas eu quero chegar aqui em uma última parte. Como reprimir, libertar-se desse sentimento, desse desejo destrutivo que a pessoa sente. Eu vou explicar para você aqui e eu espero que isso aqui te ajude. Faça o seguinte, abra o seu coração. Se você guardar isso com você, isso vai crescer dentro de você a ponto de você perder o controle. Então você precisa abrir o seu coração e pedir ajuda. Você precisa, claro, abrir o coração para uma pessoa de confiança. Às vezes você tem um familiar que você vê que pode contar, conversar, colocar isso para fora. Você precisa também procurar ajuda espiritual. Vá a uma igreja. Procure um homem de Deus, uma mulher de Deus, em que você possa sentar com esta pessoa, possa receber um conselho, uma palavra de Deus, uma palavra amiga, uma palavra bíblica, porque a verdadeira libertação de quem tem sentimentos, pensamentos suicidas está em Jesus. Alguém pergunta, pastor, o senhor me aconselha a procurar uma ajuda psicológica, uma terapia? Com certeza. A ajuda de um profissional também é fundamental para que esta pessoa que está nessa condição, ela possa receber a cura. Então busque ajuda profissional, sim, mas busque também, principalmente, ajuda espiritual, porque a verdadeira cura, a verdadeira libertação de uma pessoa que ela está passando por sentimentos e pensamentos suicidas está em Jesus. Cristo disse em João 8,32, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você precisa abrir o seu coração, confessar esse sentimento que você tem dentro de você, e você não precisa ter vergonha disso. Saiba que o diabo ele quer colocar vergonha dentro de você.
para que você não se abra, para que você não confesse e não peça ajuda. Não faça isso. Abra o seu coração, expresse esse sentimento, peça ajuda. Porque muitas pessoas que têm isso no coração têm um bloqueio. E ela pensa que é vergonhoso contar isso. Pelo amor de Deus. Quem nunca passou por isso? Claro que muitas pessoas não. É até um exagero a gente falar isso. Mas eu mostrei para você heróis na fé que passaram por isso. Moisés, Elias, o próprio Jonas. Saul cometeu, Judas, infelizmente, também cometeram suicídio. Esses dois casos mais conhecidos, né? Então, assim, não é vergonhoso você pedir ajuda, você abrir o seu coração, você confessar. Triste é você tirar a sua própria vida, ser egoísta com você, com Deus que te deu o dom da vida, ser egoísta com tantas pessoas que te rodeiam, que precisam de você. Exatamente. Então, a melhor coisa é você abrir o seu coração, confessar o que você tem passado, você pedir ajuda. E eu quero deixar um texto bíblico para você, que eu espero que esse aqui possa servir de consolo, de fortaleza para o teu coração. Daqui a pouco a gente vai fazer uma oração. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Palavras de Paulo. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E sabe de onde que vem essa força toda que Paulo tinha? E que ele generalizava isso para a igreja, para os cristãos? Vinha de Deus. Então o que você precisa para vencer, ou que aquela pessoa que você conhece precisa para vencer isso, essa força vem do Senhor. Então eu quero deixar esses conselhos para você. Abra o seu coração, confesse os seus sentimentos e peça ajuda. Se você estiver passando por isso, você vai sair dessa. Se você conhece alguém que precisa dessa mensagem, dessa reflexão, envie para essa pessoa. Eu quero agora fazer uma oração com você. Se você que me acompanha tem esses pensamentos ou já teve, vamos falar com Deus agora, em nome de Jesus. E se você conhece alguém que tem isso, vamos orar também por essas pessoas. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou aqui me unindo em fé com essas pessoas, primeiramente, meu Deus, pessoas que têm pensado, sentido vontade de tirar a sua própria vida. Meu Deus, isso acontece desde os tempos bíblicos, mas o Senhor é o autor da vida. O Senhor foi quem deu o dom da vida para o ser humano. E o Senhor não quer absolutamente que ninguém dê cabo, põe um fim, um ponto final ao fôlego que o Senhor lhes deu. E há pessoas que estão orando comigo agora, Senhor, e que têm sentido esse desejo de suicídio. É um sentimento desesperador e quase que incontrolável. Mas em nome de Jesus eu invoco o teu poder, a tua presença sobre a vida dessas pessoas. Eu repreendo esse sentimento de morte, esse espírito de morte, esse desejo, meu Deus, quase que incontrolável de tirar a própria vida. E eu digo em nome de Jesus, saia, deixa esta pessoa. Meu Deus, oramos por aqueles que estão com esse sentimento. Há pessoas que estão orando comigo agora por um familiar, um amigo, um conhecido, que está passando por isso. Mesmo à distância, nós abençoamos essas pessoas e pedimos que o fôlego de vida, o sopro do Espírito de vida do Senhor venha sobre essas pessoas. Que a tua presença possua a vida delas de tal forma, Pai, mas de tal maneira que essas pessoas elas sejam tomadas pela alegria do Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, eu oro com todas essas pessoas, declarando vida, profetizando vida sobre cada uma delas, que venha sobre ti, sobre todos, o Espírito do Senhor. Aquele Espírito que levantou aquele exército lá no Vale de Ossos Secos. Venha dos 4 ventos e sopra sobre estes, para que recebam vida. Em nome de Jesus. E você diga amém e graças a Deus. Amém? Olha, eu agradeço pela sua atenção. Que Deus continue te abençoando. Se você quiser deixar nos comentários algo sobre esse assunto, um pedido de oração por você, por alguém, fique à vontade, tá certo? E não esqueça, abra o coração, confesse o que você sente, peça ajuda e manda esse link, esse vídeo para alguém que você conhece, tá certo?
Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.